Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live aula 9, onde eu converso com instrutores de Pilates, fisioterapeutas, educadores físicos, gestores de estúdio que buscam aí por uma gestão administrativa, financeira, para que aumentem o seu faturamento e para que venha lucro de verdade trabalhando com Pilates. Então, através do método que eu aplico no meu estúdio, que é o método Gestão Corp Pilates, eu venho aqui dividir com vocês informações simples, práticas para a gente estar adotando e aplicando no nosso estúdio de Pilates diariamente para que a gente colha resultados no final do mês, resultados no final do ano, mas resultados de verdade. Então, é organização administrativa e financeira de forma simples e prática para a gente estar aumentando o nosso faturamento e vendo lucro de verdade, principalmente agora em 2021, onde as coisas estão retomando, onde o sucesso vai ser garantido se você aplicar técnicas práticas que eu divido aqui com você toda quinta-feira às 19h19. A partir das próximas semanas a gente vai estar trocando para quarta-feira às 19h19. Então, se você tem interesse nesse assunto, esteja aqui comigo, essa aula vai ficar gravada, então você tem a oportunidade de assistir depois, chamar fisioterapeutas, instrutores de Pilates, gestores de estúdio, profissionais de educação física que têm realmente interesse nessa parte de gestão e administração. Se você estiver assistindo no gravado, você deixa aqui embaixo um comentário, deixa aqui embaixo o seu desafio, deixa aqui embaixo a sua dúvida sobre esse assunto de gestão que eu vou estar compartilhando e dividindo com você aí a minha experiência. A intenção é deixar realmente essa aula gravada para que outras pessoas possam assistir e como hoje é a live aula 9, tem 8 aulas gravadas aqui no feed com esses assuntos, dicas práticas, administrativas, financeiras, sobre marketing para realmente estar aplicando dentro do estúdio de Pilates da mesma forma que eu apliquei durante esses 6 anos. Então a intenção é estar aqui dividindo com colegas realmente que buscam aí por 2021 alavancarem aí os seus estúdios. Boa noite para quem está chegando. O tema de hoje eu vou falar sobre 41 posts que podem ser transformados em grana para o seu estúdio de Pilates, de forma prática, como eu falei, de forma simples, mas que deve ser aplicado diariamente para que você consiga fazer essa conversão aí de visitante que está lá no seu perfil, que está lá no seu Instagram, para seu cliente futuro. Então, são posts, são gatilhos mentais facilitadores que ajudam no poder de decisão de compra dessas pessoas, né? Desses clientes, futuros clientes que estão ali no seu Instagram, no seu Face, na sua rede social, olhando ali o seu canal, olhando ali a sua página, visitando ali o serviço que você presta. Então, se você aplicar e colocar essas técnicas, esses gatilhos nesses posts diariamente, você com certeza vai ter essa conversão de visitante para cliente. E eu já começo aqui essa live aula falando sobre isso. Quando eu falo sobre post, você melhor do que ninguém sabe que a gente está falando de rede social. E rede social, como o próprio nome já diz, ela é para você socializar com aquelas pessoas que estão ali presentes. Então, aquelas pessoas elas estão buscando 3 coisas nas redes sociais. Elas buscam entretenimento, diversão, lazer, elas buscam informação, conhecimento, pesquisa, estudo, né, cursos que elas estão buscando e elas estão buscando compra. Elas querem comprar, elas estão pesquisando para comprar. E é aí que a gente entra, porque elas querem comprar um produto ou elas querem comprar um serviço, que é o nosso caso enquanto gestores de estúdio de Pilates que queremos vender o nosso serviço de Pilates para essas pessoas. Então, essas pessoas elas estão nas redes sociais com esses 3 objetivos. Isso tem que estar claro para nós, gestores de estúdio de Pilates. Elas estão ali buscando entretenimento, elas estão buscando informação, conhecimento e elas estão buscando compra. Elas querem comprar algum serviço, algum produto e é nessa parte que a gente entra. Porém, quando a gente fala de compra, de venda, a gente não deve ter uma página de Instagram, por exemplo, só de venda, né? Senão não se chamaria rede social. E aí, ao invés da gente atrair aquele cliente para o nosso estúdio, a gente repele, porque a gente só está vendendo. Então, a gente precisa entender que a gente precisa engajar essas pessoas. E a gente tem técnica para isso. Principalmente falando para estúdio de Pilates, principalmente falando do serviço de Pilates, né? E Neopilates, que você tem aí dentro do seu estúdio. Então, a gente tem técnicas, a gente tem gatilho, a gente tem ferramentas
para a gente poder estar ajudando esse visitante que está ali nessas 3 funções, né? Ele está ali buscando ali na rede social alguma coisa e a gente tem essa técnica, esse gatilho que facilita ele. Ele às vezes não está nem pensando em Pilates. Ele às vezes não está nem pensando em aulas de Pilates, no seu estúdio de Pilates, mas você ofereceu para ele aquela ferramenta e ele vai se interessar pelo Pilates. Então, a gente precisa entender, enquanto gestor de estúdio de Pilates, que rede social não é brincadeira, que rede social não é para nosso lado pessoal, que rede social não é diversão apenas, né? A gente precisa, enquanto gestor de estúdio, vender o nosso serviço. Então é uma ferramenta de venda. E a gente precisa levar isso a sério. A gente escuta isso na teoria, mas a gente não coloca isso na nossa prática. Por isso que a gente precisa de técnica, por isso que a gente precisa de um método, para que a gente coloque isso na nossa rotina. Da mesma forma que nós, né, instrutores de Pilates, temos a técnica em atender, temos a técnica em fazer uma ficha de avaliação, uma ficha de evolução, a gente também precisa ter uma técnica para a venda. E a gente precisa também perceber que a venda hoje está sendo feita pela rede social. Muitos colegas, fisioterapeutas, profissionais de educação física que trabalham com Pilates ainda não admitem, né? Porque não se adaptaram à ferramenta, porque não querem, né, se render a essa ferramenta da rede social. Mas ela é a nossa página de vendas. A gente precisa saber que antigamente era o outdoor, antigamente era as páginas amarelas. Quem tem aí a minha idade, a gente ia lá buscar nas páginas amarelas. Antigamente era a propaganda da televisão que estava em alta. Hoje é a rede social. Se você quer comprar alguma coisa, você vai para a internet, você não liga a televisão. Então, aquele comercial lá de 30 segundos lá na televisão que custava o olho da cara, foi transformado e foi modificado para a rede social. E o melhor, é gratuito, né? Você também tem 30 segundos na rede social, ou mais. Você tem a ferramenta no seu colo, na sua mão, para você divulgar a hora que você quiser, o tempo que você quiser, porque você pode colocar no feed, pode colocar nos stories, pode fazer IGTV, pode fazer live, como eu estou fazendo aqui, e não paga nada. Então, basta a gente colocar isso na nossa gestão, colocar o item rede social na nossa rotina. E hoje eu vou estar passando aqui passo a passo para isso. A gente precisa colocar itens no nosso dia, né? Eu chego no estúdio, eu faço o quê? Eu vejo a minha agenda, eu vou atender aqueles pacientes daquele dia, eu vou fazer a ficha de evolução, eu vou olhar lá o meu caixa, vou fazer a minha análise ali financeira daquele dia e vou fazer a minha gestão da minha rede social. Isso precisa fazer parte da nossa rotina. A gente não pode, eu quero colocar um post hoje, eu esqueci de colocar um post hoje. Isso não pode. Da mesma forma que nós não esquecemos de atender o nosso cliente, né? Então isso tem que virar item da nossa agenda. Coloque ali. E se você tem uma agenda apertada, se você tem uma agenda muito tumultuada, que é o que a gente quer, né? A gente quer a agenda cheia. Faça isso antes de ir para o estúdio. Faça isso à noite, quando você chegar em casa. Faça isso final de semana. Empreender é isso aí. A arte de empreender não tem hora. A gente não trabalha de 8 às 5, expediente normal de quem está trabalhando em CLT, né, com carteira assinada. Nós que somos aí instrutores de Pilates, trabalhamos o nosso período no estúdio e muitas vezes trabalhamos em casa. Precisamos ter essa rotina em casa. Então a primeira coisa é estabelecer quando você vai fazer isso, né? Qual é o horário, se é no estúdio, se é em casa, se é final de semana. Se for final de semana, você tem que estender durante os 5 dias, de segunda a sexta, o que você vai colocar de conteúdo na sua rede social. E hoje eu me prontifiquei para vir aqui falar sobre posts, a transformação de um visitante para cliente. Qual o poder de um post numa rede social? O que a gente precisa fazer para mexer lá na cabecinha do nosso visitante que está ali rolando o nosso Instagram e transformar ele em grana, e transformar ele em cliente? E aí eu vou falar aqui para vocês gatilhos mentais que vocês têm que usar nos posts de vocês. E simples, de forma simples, nada muito complexa. A primeira coisa que vocês têm que anotar aí é que vocês têm que ter um post por dia no feed. Querendo ou não, gostando ou não. Um post por dia é o mínimo. Você tem que estar presente no seu Instagram.
no seu Face, né? Mais em específico no Instagram, que é a ferramenta em alta hoje, gratuita para nós. Então, é um post no feed. E nos stories, a gente escuta aí, tem que fazer 5, tem que fazer 10, tem que fazer 15. Não tem ao certo. Agora, o recomendado para nós, instrutores de Pilates, é que nunca tenha um story só rolando lá em cima, muito menos vazio. A sua bolinha lá do estúdio, ela não pode estar vazia. Todos os dias aquela bolinha tem que estar ativa. Os seus clientes, os seus futuros clientes, eles têm que ver aquela bolinha lá em primeiro lugar. Para isso, você tem que postar story, né? E qual é a técnica do story? É você postar de manhã, horário do almoço, à tarde e à noite, de 4 a 5. Isso é o mínimo. Então, no método que a gente usa, a nossa conta são 10 stories por dia. Por quê? Porque se eu não der conta de 10 stories por dia, eu garanto pelo menos 5 stories, que é o recomendado. É um de manhã, é um na hora do almoço, porque na hora do almoço a gente tem o boom da rede social, tá todo mundo no telefone, à tarde e depois à noite. 4 a 5 stories por dia. Mas Sabrine, o que eu vou divulgar? No feed e nos stories. Faça esse planejamento. Faça esse planejamento diário, naquela 1 horinha que você reservou. Faça esse planejamento no final de semana, dos 5 dias de segunda a sexta que você vai postar. Você é empreendedor, você precisa ter esse tempo para essa sua gestão. Lembra que nós falamos lá no começo? A gente precisa incluir isso na nossa rotina de trabalho. Isso é trabalho, a gente não está nos divertindo ali. Para isso a gente faz a nossa página pessoal, para a gente colocar a diversão. E aí eu coloquei aqui, no feed, a gente tem uma ferramenta importante de programação, né? Muitos de vocês devem conhecer. Você programa de forma gratuita as suas 7 postagens da semana, por exemplo. Então, você ali coloca qual é o post que você quer colocar, se é foto, se é vídeo, se é no story, se é no feed, se é IGTV, você escolhe. Você vai escolher o dia e depois você vai escolher a hora e ele vai postar automaticamente. Então, às vezes você tá lá no meio do seu estúdio lá com a sua agenda tumultuadíssima e aí o Instagram já postou para você automático. Então, o nome dessa ferramenta é MLabs, se você não conhecer. E também tem a ferramenta gratuita do Facebook chamada Estúdio de Criação. Anota aí. Essas 2 ferramentas te permitem programar postagens na rede social. E você, empreendedor, que não tem tempo, precisa então ter isso programado. Se você quiser se comprometer em postar todos os dias naquele horário, ok, né? Você já tirou lá na sua agenda, né? Já fez lá a sua análise da agenda, já fez sua análise dos pacientes, já fez sua análise lá financeira do que entrou, do que saiu aquele dia, e depois você vai fazer sua análise de marketing, né? Sua gestão de divulgação diariamente. Caso você não faça isso, você precisa ter essa ferramenta que faz agendamento dos seus posts. E o nome dessa ferramenta é Estúdio de Criação. É uma ferramenta gratuita do Facebook. Se você, terminando essa live, quiser jogar lá no Google, você escreve lá, Estúdio de Criação. Ele vai abrir uma página super intuitiva, não tem dificuldade nenhuma, e ele já vai te direcionar. A postagem é aonde? No Face ou no Instagram? A postagem é foto, vídeo, IGTV, live, e é qual dia e qual horário. Pronto, você tira um dia da sua semana e programa os seus 7 dias de posts. Então você vai ter a regra número 1, que é ter pelo menos um post por dia no seu feed. Isso também ocorre nos stories. Se você quiser programar os stories. Eu não tenho condições de fazer 10 stories no dia. Programe. Grave no final de semana e coloque lá. Ou então, coloque fotos programadas para aparecer lá no stories. E aí, o que vai estar aparecendo lá no story? Todo mundo sabe que o feed é uma vitrine, que ali tem que ser o seu cartão de visita, você não pode postar qualquer coisa, isso aí todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe também que os stories, eles servem para mostrar bastidor, isso já é falado, cheio de informação aí nos stories. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você vai usar os stories dentro do seu estúdio de Pilates, não é para mostrar o seu bom dia, o seu café da manhã apenas.
O seu cliente, ele quer ver quem é você, ele quer ver sua casa, ó, ele quer ver que eu tô na minha casa, ele quer ver, ele quer te conhecer, porque ele quer comprar o seu serviço. Então faz parte você mostrar o seu café da manhã, mas não é só isso. Você tem que mostrar, por exemplo, o seu estúdio, por trás do seu estúdio, esse bastidor que ele quer ver, a secretaria, lá para dentro, aquilo que não é conhecido. Muitas vezes ele não conhece o seu estúdio, então você tem que mostrar os equipamentos. Isso é um material bom para você ter para os stories, é você mostrar os equipamentos, que eles muitas vezes nem conhecem o Pilates, quanto mais conhecer o seu estúdio. Outra dica para story para nós instrutores de Pilates é você tudo aquilo que você publicar no seu feed, você comenta lá nos stories. Então, você publicou lá no seu feed 3 dicas para alívio de dor lombar. Aí você vai lá no story e fala: olá, bom dia, hoje a nossa postagem foi sobre dor lombar. E você tem dor lombar? Olha, eu tenho uma dica, se você hoje, antes de dormir, você se deitar, então é isso, você vai falar sobre aquela postagem que você colocou, às vezes, uma imagem no feed. Esse é um outro tema para você falar nos stories. Então, os stories você vai mostrar você, o seu bastidor, o seu estúdio, você vai mostrar o que você postou no feed, você vai comentar aquilo que tá lá no feed, que muitas vezes é uma foto, então você vai poder comentar, né? Outra dica é você responder dúvidas. Nosso estúdio, por exemplo, recebe muito direct de dúvida. Então, aquela dúvida daquela pessoa pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, ao invés de você respondê-la somente no direct, você traz isso para o seu story. Toda dúvida que você tiver lá no seu direct, você traz para o seu story. Olha, se você quiser falar, você pode falar. Olha, hoje a gente recebeu uma pergunta de uma cliente dizendo que ela não sabe qual é a diferença de Pilates 3 vezes na semana para Pilates 2 vezes na semana. Então eu vou te explicar. Se você faz 3 vezes na semana, e assim você vai desenvolvendo esse seu story. Você pode estar ativando na cabeça do seu visitante, daquela pessoa que está ali, querendo saber, querendo te conhecer, querendo pensar, será que eu vou comprar esse Pilates? Será que eu me matriculo ou não? Ela está cheia de dúvida. Então você tem que estar ali esclarecendo isso, né? Você não tem que esperar ela ir até você. Nós é que temos que ir até os clientes, né? Lembrando sempre, rede social é uma página de vendas. Só que a gente não tem que estar ali toda hora vendendo. Ele não quer comprar, muitas vezes ele está em dúvida se ele vai comprar, né? Muitas vezes ele está ali querendo se informar. Lembra que eu falei que tem 3 motivos para a pessoa estar ali no Instagram? Ela tá ali para entretenimento, ela tá ali para informação, ela quer estudar, ela quer pesquisar sobre um assunto e ela tá ali também para compra. Então, a gente não tem que ter uma página de Instagram só vendendo, só falando ali, Pilates 2 vezes na semana, venha fazer Pilates. Não, ela às vezes tá ali para outros motivos. E aí você vai lá e ativa. Olha, essa fisioterapeuta, esse profissional de educação física tá me dando essa dica, bacana, deixa eu seguir. Deixa eu prestar atenção, acho que eu vou lá conhecer. É assim que a gente ganha o nosso cliente. E isso, gente, é dia a dia. Isso é constância, tá? Outro tema que a gente pode estar levando para os nossos stories, principalmente direcionado para estúdio de Pilates. Casos que apareçam no seu estúdio. Claro que não citaremos nomes, mas levem casos, situações que vocês presenciaram no estúdio durante o dia. Aí no final do dia você vai lá e compartilha. Uma pessoa que chegou com dor e aí você usou a técnica tal, fez o exercício tal, fez o procedimento tal e aquela pessoa saiu sem dor, saiu mais aliviada. Coloca lá uma mensagem dela que ela te mandou agradecendo, dizendo que estava sem dor. Você vai ativar na cabeça daquela pessoa que pode também estar com dor ou ela pode ter sentido a dor. E aí você vai lá e ativa, né, na mentalidade dela e ela vai falar, nossa, realmente, acho que esse é o canal. Então, são essas técnicas que você pode levar para os seus stories. Você tem que ter, no mínimo, 5 stories por dia. Na nossa técnica, a gente tem o número 10. A gente recomenda 10 stories por dia. E aí, se a gente não conseguir fazer aqueles 10, a gente vai pelo menos para 5, para 6, para 7. Se você deixar para fazer 5, você vai fazer 2. Então, já coloque isso como a sua técnica. São 10 stories por dia. De manhã, mostrando seu bastidor, mostrando você chegando no estúdio, mostrando os aparelhos.
Na hora do almoço, você pode estar comentando o seu feed, a sua postagem de hoje, de ontem. Olha, ontem nós falamos sobre tal assunto, né? O que você acha? Chama essas pessoas para perto. Também pode estar respondendo dúvidas que chegam por direct. E ao invés de você responder a uma pessoa, você pode estar respondendo a 100 pessoas, né? Que podem visualizar lá o seu story. E casos que aconteçam no seu estúdio. Chegou lá com torcicolo, você usou a técnica tal e aí ela ela melhorou, enfim. Então, compartilhe também esse assunto. Outro item importante é hashtags. A gente escuta muito. Coloca hashtag em post, não coloca? Qual é o poder da hashtag? Quantas hashtags a gente usa? Tem gente que fala que usa 5, tem gente que fala que usa 10, tem gente que é de 10 a 15, tem gente que é mais de 30. Isso aí a gente nunca vai saber. O Instagram, ele trabalha com algoritmo. O algoritmo é um robô. E aí ninguém tá lá dentro da casa do Instagram para saber quantos hashtags a gente usa. Então, da mesma forma que a gente coloca 10 stories por dia, a gente coloca até 10 hashtags. Então, até 10 é de 5 a 10. E o que é a hashtag? A hashtag, para nós, instrutores de Pilates, a gente precisa mostrar para o algoritmo o que aquele post está querendo dizer. Porque quando você coloca um post, é um robô que está vendo aquilo. Ele não vê que aquele post ali é falando sobre dor na coluna. Ele não sabe. Então, quando você coloca a hashtag, você facilita aquele robô entender que aquele post é dor na coluna e ele vai entregar para aquelas pessoas que, por exemplo, já buscaram dor na coluna. Então, você precisa colocar as hashtags com estratégia. Por exemplo, uma hashtag super poderosa é você colocar o nome da sua cidade. Por exemplo, ele já vai entender que aquele post tem que ser entregue para pessoas daquela cidade, daquela região. Porque ele é um robô, ele não sabe o que você está postando. Ele está vendo lá uma imagem congelada. E aí, se aquele post ali você está falando sobre Pilates, coloca lá Pilates, o nome da sua cidade. Ou está falando sobre dor na coluna, hashtag dor na coluna. E assim sucessivamente. Você precisa indicar nos seus posts essas hashtags e mostrar para aquele robô ali o que é aquele post, para que ele possa entregar. Outro item importante também é a localização. Todo post precisa ter a localização, justamente pelo mesmo motivo das hashtags. Os posts, eles são imagens congeladas dentro do Instagram. O Instagram é um robô e ele não sabe o que você está postando ali. Então, ele vai entregar para quem ele quiser. E se você coloca lá em cima o nome da sua cidade, a localização, o seu bairro, se você morar numa cidade grande, coloca o seu bairro, pronto, ele já vai saber que aquele post tem que ser entregue para aquela região ali, porque você indicou para ele, né? Olha, Instagram, eu quero que seja entregue no bairro tal. Isso também é super importante. Eu vou estar compartilhando aqui alguns posts com vocês, tá? Outro assunto importante para a gente falar de post, principalmente direcionado para o nosso estúdio de Pilates, como ferramenta de venda, é tráfego. Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês já fizeram. Tráfego é o pago, né? É o patrocinado. A gente precisa entender um pouco sobre isso, estudar um pouco sobre isso. E aí, o Instagram, ele tem boleto para pagar, né? Ele precisa vender também o produto dele, ele precisa vender também a plataforma, né? E ele vende, né, através desses patrocinados. São anúncios, são impulsionamentos que você faz do seu post. O nome disso é tráfego pago, né, dentro da rede social. Para isso, você tem que ter um orçamento, né, dentro do seu estúdio, lá na sua planilha de custos. Tem outras lives aqui embaixo, se você quiser ver, lá embaixo no feed. Tem uma live falando só sobre planilhas, custos, faturamento, despesa. E você inclui isso, né, no seu orçamento, que seja o orçamento mínimo, né, da plataforma do Instagram, do Facebook. Mas que você impulsione ali. Se você não tem condições de impulsionar por 5 dias, por 7 dias, impulsione por 2 dias, por 3 dias. Faça uma rotina, né? A cada um mês, a cada 15 dias, ou de 2 em 2 meses, vai depender do seu orçamento. Mas isso é importante, porque
A distribuição orgânica do Instagram, ela tem caído muito. E a gente escuta muito isso, né? A distribuição orgânica caiu. Isso é o quê? Isso é, por exemplo, se você tem 1.000 seguidores, o Instagram ele está distribuindo organicamente para 100 pessoas somente, 10% na forma orgânica. Então, se você tem 500 seguidores, você vai ter 50 pessoas recebendo o seu post apenas. Então, isso é muito pouco, né? No tráfego pago, você talvez alcance 500 pessoas suas e às vezes muitas outras 500 pessoas que nem estavam no seu Instagram, porque você vai direcionar aquele post para pessoas da sua região, pessoas que têm interesse em Pilates, pessoas que são mulheres na idade tal, você especifica tudo isso dentro da plataforma. Então, você também investir em tráfego pago vai ajudar na sua divulgação e na sua conversão, né, para vender o seu serviço de Pilates nas redes sociais. As ferramentas que eu uso para fazer os posts são ferramentas comuns que todo mundo usa. Nós temos no nosso celular milhões de aplicativos, né? Só que são muitos aplicativos que a gente às vezes nem sabe mexer. A gente baixa um, baixa outro e fica aquela misturada. Apaga tudo. Você vai usar pouquíssimos aplicativos. O primeiro aplicativo para fazer seu feed é o Canva. Todo mundo hoje usa o Canva. O Canva é uma ferramenta gratuita. De forma gratuita, você consegue realizar posts que realmente engajam, posts que realmente vão levar aquele visitante a se tornarem seus clientes. Basta você seguir todas essas regrinhas aí, técnicas que eu mencionei anteriormente e ainda vou mencionar aqui através dos gatilhos. Então, o Canva, de forma gratuita, ele também tem a forma paga, mas de forma gratuita você consegue fazer um post para o seu estúdio de Pilates, para a sua formação, para você mostrar ali a autoridade, a sua técnica, o que você trabalha e divulgar lá. Outra ferramenta importante são ferramentas de vídeo, de edição de vídeos. E aí eu uso o InShot e eu uso o Viva Vídeo. Eu fico alternando porque eles têm layouts diferentes, eles têm formas de edição diferentes, tudo feito pelo celular, gente. Praticidade. Então, se você tem milhões de aplicativos de vídeos, apaga tudo, fica com um só. Escolhe aquele que você mais se adapta. Por quê? Porque vai facilitar o seu processo para você realizar aqueles conteúdos e postar naquelas duas ferramentas que eu falei lá anteriormente. Ferramentas que você pode programar os seus posts. MLabs ou Estúdio de Criação. Anota aí também. Outro aplicativo que eu uso para Story são aplicativos, eu uso 3 aplicativos para Story, para poder deixar os stories mais interessantes, com edição de fotos, frases, para que ele fique mais atrativo, né, para aquelas pessoas. O primeiro aplicativo é Mojo, vocês já devem conhecer, é só vocês clicarem lá baixarem lá no Play Store que vocês vão escrever Mojo, e aí o aplicativo é super intuitivo também. Você vai ter uma ferramenta aí gratuita para estar fazendo seus stories de forma criativa. Outro aplicativo que eu uso é Story Maker, também super fácil. Edita vídeos, vai criar ali ferramentas interessantes, né, para aquela postagem. E o terceiro aplicativo que eu uso é Story Art. Também você deve ter milhões de aplicativos aí para fazer seu story, para fazer seu feed. Encontre um aplicativo apenas para que você tenha aquela ferramenta para trabalhar. E pensar sempre que o que você está fazendo, o post que você está fazendo, vai converter aquele cliente, aquele visitante em futuro cliente seu. Então é isso. Para o feed, eu uso Canva, InShot ou Viva Vídeo. E para os stories, eu uso Mojo, Story Maker ou Story Art. E agora eu falo, antes de eu mostrar os posts aqui para vocês, que tem aqui no computador, eu falo um pouco para vocês sobre gatilhos. O que são gatilhos mentais? Vocês já devem ter ouvido falar. Gatilhos mentais, eles são ferramentas de linguagem que facilitam o processo de decisão, por exemplo. E quando a gente está falando em decisão, a gente está falando em compra.
né? Nesse caso, aquele visitante, ele tá ali rolando o seu feed, ele tá ali rolando ali os stories e ele tá indeciso se ele compra o seu serviço de Pilates ou não. E aí entra o gatilho mental. O gatilho mental é você que vai colocar no seu feed, que vai colocar no seu vídeo para ativar um atalho na cabeça desse visitante. Isso é de forma ética, de forma íntegra, ninguém tá enganando ninguém, né? Mas é uma ferramenta que facilita o poder de decisão dele. Por quê? O nosso cérebro, ele foi indicado para que você não pense muito, né? Ele tem ferramentas lá dentro que quando você está em dúvida sobre alguma coisa, você gasta energia pensando, né? E ele não quer que você gaste essa energia. Então, o que ele faz? Quando você está em dúvida, nesse caso, por exemplo, eu faço a matrícula ou não? Eu ligo para esse estúdio ou não? Você está em dúvida. Aí seu cérebro vai lá dentro e ele vai buscar coisas e aí fica naquele conflito. Não. Se você tiver um gatilho, que eu vou mostrar para vocês aqui, 4 gatilhos, você vai facilitar esse processo de compra. A compra é um processo de decisão. Então, se você tiver esse gatilho, você facilita esse processo, né? Para ele estar comprando o Pilates de você, comprando o seu serviço. O primeiro gatilho é o gatilho da prova. A gente sabe o que é isso, mas a gente não aplica no nosso estúdio. É o gatilho da prova. Por exemplo, se você tiver em dúvida se você vai comprar um produto ou não, aí você vê alguém usando aquele produto. Pronto. Já provou que é bom. Então, seu cérebro não vai precisar pensar muito. Você viu, você teve a prova. Teve a prova de que aquilo era bom. Automaticamente, o seu cérebro vai falar, não, compra sim, olha lá, fulano comprou. Porque você viu. Isso é a prova. Outra prova é depoimento. É aquele seu visitante, é aquela pessoa que está ali no seu feed ou no seu story, ele vê um depoimento de um aluno seu. Ele vê um depoimento em texto, em mensagem do WhatsApp, em vídeo, né? Isso facilita aquele poder dele de decidir se ele vai ou não se matricular no seu estúdio. Tem ali aquela pessoa falando que o seu estúdio é isso, o seu estúdio é bom, o seu estúdio tem profissionais excelentes, o seu estúdio é acolhedor, você está tomando todas as medidas, por exemplo, desse processo pandêmico que a gente está passando. Pronto, você ativou o gatilho na mente dele e ele falou, ótimo, é isso. Tem gente falando que é bom. Isso é o gatilho da prova. Então, nos seus posts, você precisa mostrar esses gatilhos, você precisa mostrar essa prova. E isso é o quê? Através dos depoimentos. Colha depoimentos dos seus alunos, dos seus clientes, aquela mensagem que você recebe no WhatsApp. Olha, eu estava com aquela dor no pescoço que eu falei aqui anteriormente. Como aliviou quando eu saí daí? Eu fiz aquela técnica, eu fiz aquele exercício. Pega isso sem o nome da pessoa e coloca lá no story. Isso está sendo uma prova para aquela pessoa que está em dúvida se ela vai ou não comprar de você. Outro gatilho que a gente pode ativar na mente desse visitante é o gatilho da prova social. Qual é a diferença de prova para prova social? A prova social é quando tem muita gente. E aí, é a prova social mais forte que a gente tem dentro do nosso estúdio, se chama evento. Seja ele de forma online, seja ele de forma presencial. As pessoas que estão em dúvida se vão comprar o seu serviço de Pilates, quando elas abrem uma postagem sua e elas veem várias pessoas fazendo exercício, várias pessoas reunidas, mesmo de forma online ou de forma presencial, aquilo é uma prova para ela de que aquele estúdio é bom. É uma prova, é um facilitador mental que aquilo ali é bom, eu não preciso pensar muito. Tem 30 pessoas ali participando daquele evento, seja online ou presencial. É o que eu vou estar mostrando aqui para vocês no feed meu aqui através do post. Eu vou estar virando o celular para mostrar. Então, use o gatilho da prova social. Se a gente tá, por exemplo, em frente a a gente vai tomar um café. E aí você tá numa rua onde tem 2 cafeterias, uma na direita e uma na esquerda. Você tá na rua. Aí você vai ter que escolher em qual cafeteria que eu entro, né? Qual café que eu vou comprar? O da direita ou o da esquerda? Aí o que racionalmente seu cérebro teria que fazer? Você teria que entrar na cafeteria, ver o lugar, pegar o cardápio.
olhar se tem aquilo que você gosta, olhar mais ou menos o preço, se está de acordo com você. Olha o tempo que você perde, seu cérebro está pensando em tudo isso. Agora, se você está nessa rua, você olha para a direita, não tem ninguém na cafeteria, e você olha para a esquerda e você vê as mesas ocupadas, automaticamente o seu cérebro vai falar, vai na esquerda que ali é bom, tem várias pessoas experimentando ali. Então não precisa olhar cardápio, não precisa ficar em dúvida. Isso é prova social. Usem esses gatilhos nos posts de vocês dentro do seu estúdio. Isso não é estar enganando ninguém. Claro que você não vai estar colocando pessoas que não são do seu estúdio, né? Você tem que colocar eventos que você realizou dentro do seu estúdio. E aí, antes de falar do outro gatilho aqui, que eu vou falar sobre 4 gatilhos, eu vou mostrar para vocês aqui, vou virar a tela aqui e vou mostrar para vocês um exemplo de post na nossa rede social de prova social. Ó, por exemplo, esse daqui é um post, ó, que eu coloquei, lugar de pessoas felizes. Eu não tô expondo ninguém a princípio, né, na minha vitrine, mas quando a pessoa clica, aparece as pessoas, por exemplo, do meu estúdio, ó. Você acha que a pessoa que tá em dúvida se vai se matricular ou não no meu estúdio, quando elas olham isso, ó, vocês acham o quê? Ela vai falar, não, com certeza, lá é lugar de pessoas felizes, ó. Então, isso é estar ativando o gatilho da prova social. Eu estou mostrando que no meu estúdio as pessoas são felizes. Ó, outro post, por exemplo. Você gosta de fazer parte de um grupo? Aí a pessoa arrasta, ó, e ela vai ter outro gatilho. Claro que isso aqui não é no período de pandemia, né, gente? Ó, eventos, aulões, ó, aulões extras. Tudo isso é prova social, ó. Aquela pessoa que está em dúvida, ela não vai ter dúvida mais quando ela olha isso, ó. Os nossos alunos brincando, todos felizes, sorridentes, ela vai falar, com certeza é isso que eu quero. Então, ó, pessoas de várias idades, pessoas de vários corpos, então ela vai ver que é acessível. Então, outro motivo, ó, aniversários do estúdio. Vocês veem que eu não tô aqui expondo ninguém, ó, tá fechada aqui, ó, a postagem na minha vitrine. Aí a pessoa clica e ela vai ver, ó, aniversários do estúdio, eventos que a gente faz. Isso é convertido muito facilmente. Aquele visitante que estava em dúvida se vai ou não se matricular no seu estúdio. Ele vem, passa, ele vem, olha esse post e converte. Ele vai lá no seu direct te chamar. Ele vai lá te chamar, querer informações de preço, querer informações de como ele faz para participar daquilo ali. Por quê? Porque foram posts que engajaram, né? Mas para isso você precisa o quê? Ter se organizado, ter feito esse evento de forma online ou de forma presencial. Depois eu vou achar aqui outros para vocês darem uma olhada aqui. Então, usem esses gatilhos dentro do estúdio de vocês. Vou estar mostrando aqui para vocês outro tipo de gatilho importante também que vocês podem estar usando no estúdio de vocês, que se chama gatilho da autoridade. Gatilho da autoridade significa que é você mostrar que você tem autoridade no assunto, né? De Pilates, por exemplo, que é o nosso caso. Você precisa mostrar. Por quê? Porque aquela pessoa que tá ali, ela tá assim. Será que essa pessoa, ela é formada mesmo? Será que essa pessoa, ela estudou quantos anos, será? Será que ela é recém-formada? Ou ela tem 10 anos de formada? Isso tudo passa pela cabeça daquela pessoa que está em dúvida se ela te contrata ou não. Porque tem milhões de estúdios de Pilates na cidade dela, né? Só na minha rua tinha 9 estúdios de Pilates quando eu abri. Hoje tem 6. Então, olha, ela passa por essa rua, então ela tem que ter algo diferencial. E o que é esse gatilho da autoridade? É você, de forma, né, responsável, você não vai colocar um currículo seu lá, isso não engaja. É você colocar coisas que você já fez. Por exemplo, se você ministra curso, quando você se formou, falar um pouquinho de como você conheceu o Pilates. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar outro post para vocês, ó, de autoridade.
Isso não significa que a gente está querendo se mostrar, que a gente está querendo ser melhor do que ninguém. Não, você está simplesmente mostrando para aquela pessoa que não te conhece que você tem autoridade no assunto. Ó, aqui, eu, por exemplo, ó, dou cursos de formação em Neopilates. Então, aquela pessoa sabe que eu dou curso. Então, se eu dou curso, eu tenho poder no que eu tô falando, ó. Turmas que eu já formei, ó, aqui com os certificados, ó. Pessoas que já se formaram, passaram lá pelo estúdio, ó, pessoas com certificado. Então, isso mostra a autoridade, isso mostra que a gente domina o conteúdo, né, que a gente tá ali falando. Ó, essa daqui, ó, é a Amanda Braz, é a mentora do curso de Neopilates do Brasil. Ó, o post que eu coloquei, recebi essa notícia que eu tava fazendo parte da equipe dela, ó. Quer dizer, a equipe dela é a nível nacional. Então, eu mostrei para aquele futuro visitante ali, deixa eu virar aqui, que eu tenho autoridade no assunto. Eu poderia estar aqui mostrando quando eu me formei, que inclusive tem um post aqui também de quando eu me formei, quanto tempo tenho de formada. Assim você também tem que fazer. Isso não é aparecer, isso não é mostrar que você é melhor. Não, é você ativar o gatilho da autoridade. É ele falar assim, não, ela tem autoridade no assunto, ela vai curar minha dor lombar, ela vai fortalecer meu abdômen, me dar minha barriga tanquinho, que é o que eu quero, e ponto. Eu não preciso pensar muito. É lá, é com ele, é com ela que eu vou fazer. Isso é gatilho. Use isso no seu post, na sua divulgação também. Outro gatilho muito importante, que foi o que eu falei anteriormente, é o gatilho da participação, é o gatilho da comunidade. Todos nós gostamos de fazer parte de um grupo. Todos nós gostamos de estar inseridos em uma tribo, né, em um grupo. A gente vê, por exemplo, os motociclistas, né, como eles têm aquelas tribos, né, eles têm uniforme, eles saem com aquelas motos todos engajados e eles gostam daquele movimento. Né? Por exemplo, yoga, né? Os grupos de yoga, eles têm também todo um grupo, horário, dias de reunião. Eles gostam de se sentirem pertencentes de um grupo. Então, faça isso com essas pessoas. Coloque posts pedindo opiniões, perguntando o que ele acha. Traga ele para perto, traga ele, cuide dele. Outro exemplo de post sobre isso, ó, é você trazer o seu cliente para perto de você, para que ele se sinta, ó, engajado, ó, para que ele se sinta acolhido, ó. Você tem feito exercícios em casa? Eu tô só perguntando. Eu quero saber se ele fez ou não exercício em casa. Você vai dar ali embaixo a liberdade para ele escrever, se ele fez, se ele não fez. Você está trazendo ele para perto, ó. Olha outro post interessante, ó. Nos conte como está a sua rotina. Ele vai lá embaixo e coloca o que ele está fazendo, o que ele gosta de fazer. Ele se sente ouvido. Isso é importante, né? Então, você precisa trazer exatamente isso. Outro post que traz esse sentido de comunidade, participação, ó. Marque nos comentários pessoas, né? Aquela pessoa que te ajudou nesses 3 meses do ano. O que ele olha e ele pensa? Ele fala, nossa, eles estão preocupados comigo, eles se sentem assim. Então é isso, é trazê-los para perto. Ó, defina o Pilates em uma palavra. São coisas que a gente vê, só que muitas vezes são coisas que a gente o quê? Não aplica no nosso estúdio. Então, o dia nosso tem que estar marcado na mente daquele visitante que está rolando o nosso feed. Pensem nisso. Deixa eu virar aqui de novo. E por fim, o último gatilho que é importante a gente ativar nele é o gatilho da informação, que é você usar as suas redes sociais, usar a rede social do seu estúdio para informá-lo, não para vendê-lo. A gente acha, enquanto professor de Pilates, enquanto instrutor, que a gente tem que só falar de Pilates vendendo. Não, você tem que instruí-lo.
Muitas vezes eles nem sabem o que é Pilates, eles não sabem para que serve, eles não sabem se Pilates é para idoso, se Pilates é para homem, para mulher, se criança pode fazer, qual é a idade, a partir de que idade. Tudo isso você tem que informar. Então, o gatilho da informação, o gatilho do conhecimento é você prestar esse serviço de forma gratuita, faz com que ele compre de você. Olha aqui outro exemplo. Ó, anota aí para você já aplicar amanhã, ó. 3 mitos sobre dor nas costas. Se ele tem dor nas costas, ele vai clicar e ele vai gostar de você ter falado isso para ele. Ó, 5 passos para transformar o seu dia. Vai anotando aí. Se você não conseguir anotar, você volta porque essa live vai ficar gravada. Ó, 4 erros importantes. Você vai estar falando aqui de má postura, você vai estar falando aqui de forma de dormir, posição correta de usar o celular. Tudo isso você vai estar mostrando para ele, ó. Outro, 3 segredos para você dormir melhor. Ele vai gostar de saber disso daqui. Ó, primeiro segredo. Estabeleça um horário certo. Evite alimentos pesados, café, bebida alcoólica, apague as luzes e evite eletrônicos. Ah, Sabrina, isso é óbvio, mas ele precisa dessa informação para você estar ativando o gatilho da participação. Você está informando o gatilho da informação. Desculpa, da participação foi o que a gente falou anteriormente. Outro post, 5 motivos para você fazer exercício em casa. Todo mundo sabe que a gente tem que fazer exercício em casa, mas você precisa mostrar para ele quais são os motivos. Então você vai lá e coloca. O óbvio muitas vezes precisa ser falado. A gente precisa ter isso em mente enquanto educador, né? O óbvio precisa ser falado. Ó, 4 mitos sobre o Pilates. Ah, o Pilates é só para idoso. Ah, o Pilates é só alongamento. O Pilates é só para quem tem dor nas costas. Esses são mitos que muitas vezes estão passando lá pela cabeça deles. Você precisa desmistificar esses mitos. Outra informação importante, ó. Eita ferro, a preguiça tá aí, ó, presente na vida das pessoas, ó. E você vai dizer 5 coisas para ele vencer isso. Isso tudo que você coloca, ó, ele vai dizer que ele não tem dinheiro para fazer Pilates. Aí você vai ajudar. Você vai mostrar 3 formas de ele economizar. Esse é um outro post que você ativa na mentalidade dele o gatilho da participação. Ele se sente já integrante do seu estúdio, ele já está se sentindo aluno, porque você está preocupado com ele, você está informando, né? Você está passando informações. Outro, 2 dicas para você viver sem dor na lombar. Você, enquanto profissional de saúde, se você for fisioterapeuta, se você for instrutor de Pilates, profissional de educação física, você vai estar orientando e passando para ele essas informações. Então, todas essas informações, aumento de disposição, 3 dicas para você aumentar a disposição, isso também é importante. Então, você, enquanto profissional de saúde, vai estar passando todas essas informações para aquele visitante que está ali, mexendo ali no seu Instagram, e ele pode se transformar em seu cliente. Ó, 3 crenças que não te deixam fazer Pilates, né? Você precisa explicar para ele quais são essas crenças. Tudo isso você precisa explicar. O óbvio precisa ser explicado. Pense nisso. Ó, tem algum problema se eu fizer Pilates uma vez na semana? Essa é uma dúvida dele. Traga essa dúvida para o seu feed. Você está vendo que eu não estou vendendo Pilates no meu feed? Eu não estou vendendo, eu estou só informando. Ó, outra dúvida. Quero aliviar minhas dores. Pilates resolve? Isso é uma dúvida. Ele vai perguntar isso aqui para quem? Ele tem que entrar e tem que encontrar isso no seu perfil. Outro para você anotar aí, ó. Outra dúvida dele. Quanto tempo leva para ter resultados com Pilates? Anota aí. Você vai lá e vai escrever. Ou você vai fazer um vídeo sobre o assunto. Eu estou mostrando os posts aqui, mas você pode gravar vídeo. Ó, dica de como usar o celular. Você precisa mostrar para ele como que é isso. É sentada, de cabeça baixa, deitado, acontece o quê? Então,
traga essas pessoas para o seu perfil, traga essas pessoas para o seu estúdio, através de conteúdos que informe, através de informação, não através de venda. Vocês estão vendo que até agora não teve uma postagem escrita assim, venha fazer pilates. Não, isso é venda. Você pode até fazer uma, duas, mas não o seu feed ser sobre isso, ó. Tenho dor no joelho, o pilates ajuda? Quem tem dor no joelho vai querer isso aqui. E quem não tem, conhece alguém que tenha. Ó, 5 dicas para você de bem-estar. Coloca, escreva. Outro post, fundamental também para ele, ó. Tenho dor nas costas. Posso fazer pilates? Ou é melhor não fazer? Tudo isso ele tem dúvida. Olha isso, ó. Veja o efeito do pilates para a sua barriga. E aí? Ó, quanto custa um atendimento de pilates? Se você não quer falar seu preço, mostra para ele os benefícios. Fala para ele tudo que ele vai ganhar, ao invés dele falar de custo. Então, isso tudo você tem que usar, isso são gatilhos. Ó, não deixe para depois, mostra para ele que ele tem que começar o pilates agora. E, como eu falei, a gente poderia estar aqui, que eu mostraria vários posts falando sobre esses gatilhos, posts que realmente engajam, ó, você explicando como funciona, quanto custa, como que é, dicas, ó, sempre você tem que estar informando. Você não tem nada aqui escrito, ó, venha fazer pilates, faça pilates no estúdio tal, venha fazer pilates comigo. Não tem isso escrito aqui. Ó, posso fazer o pilates descalço? Essa é uma outra dúvida. Dúvidas que eles têm, você tem que ir lá. Ó, veja como o pilates pode te ajudar. Vai lá e explica para ele. Então, é isso. Hoje eu quis mostrar para vocês o poder dos posts, o poder das redes sociais. Encarem as redes sociais como ferramentas de negócio. Ele é o seu trabalho, ele é a extensão do seu estúdio. Se você quer ter um Instagram, né, uma rede social pessoal, faça o seu pessoal. O do estúdio é para você vender. Só que você vende dessa forma, através de gatilhos. E hoje a gente falou o gatilho da prova, a gente falou o gatilho da prova social, a gente falou o gatilho da autoridade, a gente falou o gatilho da participação, o gatilho do evento, o gatilho da comunidade. Então, são vários gatilhos. O gatilho da informação é você estar informando aquele visitante, passando conhecimento de Pilates para ele. Não simplesmente vendendo o seu serviço dentro do seu estúdio, tá? Muitas vezes, se você fizer isso, você vai repelir os seus visitantes, né? Eles não vão se tornar seus clientes. Então, a gente quer o contrário, a gente quer atrair essas pessoas para o nosso estúdio. Então, use esses gatilhos. E se você não assistiu tudo, volta lá que eu vou deixar gravada. A intenção dessa live é realmente deixar gravado. Aqui no feed tem mais 8 aulas. Hoje foi a 9ª aula. E a partir de semana que vem, a gente vai aqui toda quarta-feira, às 19h, para estar trocando realmente dicas de gestão, administração financeira, dicas de marketing, para que realmente a gente coloque o nosso estúdio, ó, e alavanque o nosso estúdio. Obrigada, Ana. Obrigada a todas as pessoas aí que compartilharam, que apareceram, que passaram por aqui, entraram, saíram. Vocês aí que estão assistindo no gravado, deixem aqui embaixo, aqui no feed, nos comentários, o seu desafio, o que você não entendeu, o que você está precisando de dica para que eu também possa te ajudar. Esse mês a gente vai ter uma novidade aqui no Instagram, aqui na minha página, então fique ligadinho que vai ser para poder ajudar realmente a gente organizar essa gestão aí através de um método simples, prático e que realmente a gente tenha faturamento e tenha lucro dentro do nosso estúdio, porque brincar de pilates a gente não pode mais, né? Então é o nosso trabalho, a gente sabe que a gente ajuda muitas pessoas com o nosso serviço, então que isso seja remunerado, que a gente tenha realmente faturamentos adequados, né, ao nosso trabalho. Tá? Então, obrigada. Olha, até Mami está aí, ó.
Obrigada a todos vocês que passaram aqui, obrigada a vocês também que vão estar assistindo aí no gravado, e eu me coloco à disposição para estar respondendo dúvidas aí nos comentários dessa live, tá joia? Um beijo, boa noite e ó, tchau, tchau!